Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou super animada para compartilhar com vocês as 5 cidades incríveis para brasileiros morarem em 2024. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se você já está animado para imigrar em 2024, não se esqueça de deixar este like e de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda. Bora lá pro vídeo que eu vou revelar para vocês quais são essas 5 cidades. Bom, se você nunca imigrou, eu posso falar para você que você está no canal certo. Nesse canal eu falo muito sobre imigração, eu falo muito sobre se reinventar, eu falo demais sobre planejamento. E se você quer em 2024 mudar a sua vida, fazer algo que você nunca fez, fazer algo diferente, como imigrar, eu posso assegurar para você. Se alguém falar para você que imigrar é fácil, eu posso dizer que imigrar não é fácil. Imigrar pode sim ser fácil se você fizer um planejamento minucioso, mas isso você tem que fazer com tempo, ou seja, você tem que planejar isso com mais de um ano ou com um ano de antecedência. Eu vou começar com um país que fica muito distante do Brasil. É um país que tem um custo de vida um pouco alto, mas em contrapartida paga-se muito bem, porque precisa de mais de mão de obra naquele país. É um país muito bonito, porém muito distante, como eu falei. É a Austrália, e mais precisamente Melbourne, que é uma cidade que fica na Austrália. Tem um custo de vida alto? Tem, mas paga-se muito bem nesse país. Melbourne é uma cidade muito cosmopolita, tem uma mistura incrível assim de arte e muitas oportunidades de trabalho. E sim, eles levam muito a sério a mão de obra. Como eu falei, o custo de vida pode ser um pouco mais alto, mas as oportunidades de trabalho compensam muito. A Austrália é um país que tem uma qualidade de vida invejável. O salário mínimo é aproximadamente $20 australiano a hora. O aluguel para um apartamento de 1/4 no centro mesmo da cidade gira em torno de $2.000 mensais australianos. O transporte público custa cerca de $7 australiano por dia. E uma refeição em um restaurante pode custar em torno de $15 a $40 australiano. Então assim, gente, Melbourne é uma cidade incrível, uma cidade que dá muitas oportunidades. Como eu falei pra você, para morar lá é preciso ter o inglês, né? Você não precisa ter aquele inglês fluente. Se você não tem uma profissão, né, como médico, dentista, advogado, se você não tem esse tipo de profissão, mas você é uma esteticista, você é uma manicure, eles precisam muito de mão de obra lá na Austrália. Então, acho que essa é uma oportunidade incrível para você pensar, para você repensar e ir para a Austrália no ano de 2024. Agora, gente, eu duvido que você nunca viu ou nunca ouviu falar dessa cidade, que essa cidade precisa de mão de obra. Eu tô falando do Canadá. Inclusive, eu já falei em outros vídeos sobre o Canadá. E mais especificamente, Montreal. Montreal é uma cidade que tem uma diversidade de línguas muito, mas muito grande. No Canadá, né? Porque o Canadá, ele é dividido entre algumas línguas. O inglês, o francês. Então, são algumas línguas. Se você não sabe inglês, você pode se virar lá também no francês. Então, Montreal é uma cidade que precisa muito da sua mão de obra, da mão de obra brasileira. Então, vou falar aqui qual é o custo de vida nessa cidade tão gelada. Montreal é uma cidade que respira diversidade cultural e oferece uma experiência bilíngue única. Além disso, um ambiente amigável e as excelentes oportunidades, as excelentes opções educacionais fazem dela uma escolha incrível para você. E sim, eu vou falar sobre o inverno, mas também sobre os benefícios sociais dessa cidade. Então, gente, Canadá, não sei se vocês sabem, é uma cidade muito fria. O inverno lá castiga bastante. Essa é a parte ruim, mas tem a parte boa. A parte boa é que todas as casas lá no Canadá, mais especificamente em Montreal, são casas preparadas para o inverno. Então você não precisa se preocupar que as casas lá são todas
com calefação, ou seja, as casas são aquecidas. Agora eu vou falar do custo de vida lá de Montreal. O salário mínimo é em torno de 15 mil dólares por hora. O aluguel de um apartamento de 1 quarto no centro de Montreal fica em torno de 1.200 mensais. O transporte público custa cerca de 85 dólares por mês. A alimentação varia de 10 a 30 por cada refeição. Então, gente, Montreal é uma ótima oportunidade para você pensar e repensar. Essas cidades que eu tô falando para você, vale muito a pena você ir lá na internet e pesquisar sobre essa cidade, sobre a prefeitura dessa cidade, porque todas as cidades que eu tô mencionando para vocês aqui, elas têm um site oficial. Então é muito legal que você também pesquise, como eu falei para vocês. Planejamento é a chave para todo o sucesso de qualquer imigração. Bom, agora eu vou falar de uma cidade pertinho aqui de mim, um país que está pertinho aqui de Portugal. Eu vou falar da Espanha e mais especificamente sobre Barcelona. Barcelona é uma cidade que combina praia, cultura e uma vida noturna muito agitada. A gastronomia é um destaque e o custo de vida, embora pouco mais alto, é compensado pelo estilo de vida incrível e a excelente oferta de entretenimento que essa cidade pode oferecer. O salário mínimo é aproximadamente 1.050 euros. O aluguel de um apartamento de 1 quarto no centro de Barcelona gira em torno de 900 euros por mês. O transporte público custa em cerca de 40 euros mensais e a refeição em um restaurante pode variar de 10 a 35 euros. Então, gente, Barcelona é uma opção muito bacana para quem não quer vir para Portugal, né? Barcelona também é um país que precisa muito da sua mão de obra. Eu tenho amigos que moram em Barcelona aqui, começaram imigrando aqui em Portugal e foram para Barcelona, que o salário mínimo lá é maior. Então, Barcelona é uma excelente opção para você começar aí a sua jornada de imigração em 2024. Você já ouviu falar de uma cidade chamada Wellington? Não? Já? Coloca aqui nos comentários. Wellington fica em Nova Zelândia. Quando você pensa em Nova Zelândia, o que vem na sua mente? Bom, na minha mente, quando eu penso assim, Nova Zelândia, eu penso logo em praias paradisíacas, eu penso logo assim em um cenário, né, de filme, né, uma natureza exuberante. Ela tem isso tudo, mas sabe o que ela tem mais? Ela tem oportunidade de trabalho. Lá nessa cidade precisa muito de mão de obra brasileira, mas é aquilo, você precisa saber o mínimo de inglês. Vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. É uma cidade cercada por uma natureza exuberante, oferece uma qualidade de vida incrível, tem muitas oportunidades e a comunidade é muito acolhedora, faz com que você se sinta em casa. O salário mínimo é em torno de 20 dólares a hora. O aluguel de um apartamento de 1 quarto no centro lá de Wellington fica em torno de 2.000 dólares mensais. O transporte público custa cerca de 100 dólares por mês e a alimentação em restaurantes pode variar de 15 a 40 dólares por cada refeição. Na Nova Zelândia é muito distante. Wellington é uma cidade que provavelmente você nunca ouviu falar, mas é sempre bom a gente se reinventar. Então, se você tem um inglês, se você tem uma profissão, ou se você não tem uma profissão, mas você tem um inglês, é muito interessante você pesquisar por essa cidade. É uma cidade que precisa muito de mão de obra, tanto profissional quanto mão de obra pesada. E a última cidade, claro, gente, eu não poderia deixar de falar de Lisboa, aqui em Portugal. É uma cidade encantadora. E como toda cidade aqui em Portugal, que é linda, não só porque Lisboa é a cidade onde eu moro, mas é a cidade onde mostra maiores oportunidades de trabalho. Não só aqui em Lisboa, mas em toda a cidade aqui em Portugal precisa da sua mão de obra. Eles nem exigem muita mão de obra qualificada, eles pedem muito mão de obra mesmo pesada, porque aqui em Lisboa, precisamente em Lisboa, existem muitos restaurantes, existem muitos hotéis. E Lisboa
vive em obra. Aonde você vai, tem lá uma grua. Então, assim, Lisboa é uma cidade que oferece 1 milhão de oportunidades para você que quer vir em 2024, não só para Portugal, mas para outros países do mundo. Mas Lisboa oferece uma oportunidade incrível para você vir com planejamento, com dinheiro, para você ficar aqui. E outra coisa, gente, Portugal é o país das oportunidades. Então, hoje em dia, não faz muito sentido você vir imigrar aqui para Portugal sem um visto. Sabe por quê? Porque o governo, ele facilita demais. O governo, ele faz 1 milhão, vamos dizer assim, né, de vistos para você escolher um deles para você dar entrada e começar o processo de imigração. Esse último visto que eles fizeram, né, que é o visto da CPLP, e tem um visto de procura de trabalho também, muito fácil. Mas eu falo assim, o sucesso da imigração está no planejamento. Então se planeja, vá para outros países ou até mesmo aqui para Portugal sem dinheiro, gente. Você precisa fazer um planejamento financeiro. Tem países que precisam realmente de mão de obra. Tem países que não têm a mão de obra porque os próprios moradores estão indo embora. Estão querendo outras oportunidades em outros países e o próprio país fica sem a mão de obra. O próprio país fica sem médico, fica sem arquiteto, fica sem engenheiro, fica sem garçom, fica sem garçonete, fica, sabe, sem mão de obra qualificada e sem mão de obra pesada. Por isso que eles precisam dessa mão de obra. Mas você também não pode ir para esses países assim, elas vão ter, amanhã eu quero ir migrar e pronto. Não, é um processo. Você precisa passar por todo esse processo. E o primeiro processo que você tem que passar é o planejamento para essa imigração ser um sucesso. Então foi isso, gente. Esse é o vídeo que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like. Não se esqueça, olha, de se inscrever e de deixar os seus comentários. Se você gosta de imigrar, quais são os seus planos? Gente, fale tudo. Comente aqui embaixo, tá bom? Um beijo pra você, fique com Deus e até o próximo vídeo.